Voltei com o vídeo. Voltei com o vídeo. O cachorrinho verde é da Kathleen. O cachorro roxo é do Leozinho. E o cachorrinho Pelo sentido, eu deveria gravar terça, né? Não quinta. eu vou começar de novo. Ah, não, deveria gravar quarta. O cachorrinho verde é da Kathleen. O cachorro roxo Então o próximo vídeo vai ter que ser sábado. é do Void. Irmã, esse não é Nossa, o próximo vídeo vai ser, sei lá. de novo. O cachorrinho Olha vermelho o é nosso da pet Maldinha. Quer morrer, maluco? Quer morrer? Seja livre, mas não seja livre, pet.